terra, né? A discussão sobre a questão da terra, e nós vamos ver também um pouco sobre como que o que os índios têm que fazer hoje para garantir o direito à terra que antes eram deles, certo? Que antes eram deles. Então, é um negócio meio estranho, né? Aí eles terem que garantir uma terra que de fato já eram deles. Mas vamos ver um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje, tá? E para isso você vai abrir o seu livro na página 105, certo? Então vamos abrir o nosso livro aí na página 105. Vou colocar aqui no chat a página, por caso você esqueça. Geografia, página 105, certo? Pronto, Geografia, página 105 é o nosso livro. Você vai abrir aí na página 105. Então, choque de culturas. Nós estávamos justamente falando sobre esse choque de culturas quando nós terminamos a nossa última aula. Nós estávamos falando sobre a questão de você chegar em um determinado lugar e você se deparar com uma cultura estranha à sua, certo? Estranha à sua. Para você ter uma ideia, existem países asiáticos que quando você termina de comer, é uma falta de educação você não arrotar. E quanto mais alto você arrotar, você está demonstrando que gostou daquela comida. Então, a dona da casa que você está visitando, ela espera que depois do almoço você dê um arroto bem alto, porque se você der um arroto bem alto, você está mostrando que realmente você gostou da comida dela. Certo? Então, olha que choque cultural esse, né? Imagina alguém vem de um lugar desse para a sua casa, aí essa pessoa almoça e ela dá aquele arroto bem alto, e aí que vai? Você vai dizer assim, esse cara tá louco. Como é que pode? Que loucura é essa? Mas não, ele está mostrando, está dizendo assim, ó, eu gostei da sua comida. Certo? Então, isso é cultura. Existem lugares que é cultura você comer com a mão. Você não come com talheres. E eles têm uma explicação para isso, sabe por quê? Olha a explicação que eles dão. Eles dizem o seguinte, ó. Eu como com a mão porque a mão é minha. Eu sei por onde ela está passando e sou eu que limpo ela. Então, eu posso muito bem pegar a comida e colocar na minha boca porque eu limpei a minha mão e eu sei como ela está limpa. Mas esse garfo e essa faca, por onde foi que ele passou? De onde foi que ele veio? Quem foi que limpou ele? Será que limpou bem ou será que não limpou bem? Então, eu prefiro comer com a minha mão do que comer com esse garfo aí que eu não sei nem de onde veio. Olha a explicação que eles dizem para comerem com a mão, certo? Então, é questão de cultura, certo? É questão de cultura. Então, nós sofremos esses choques culturais. Imagina você estar comendo, você vai visitar a casa de alguém, aí a dona da casa taca a mão no arroz e bota no seu prato, taca a mão no frango, bota um pedaço no seu prato, aí pega um bocado de farinha e esfrega assim, ó, para a farinha cair em cima do seu prato e ficar tudo bonitinho, e ela ainda espera que você coma uma loucura. Uma loucura. Parece loucura, mas não é loucura, é cultura. E eu estou falando isso para vocês terem uma ideia do que é um choque cultural. Realmente você ia sofrer um choque cultural, você ia ficar assim, cara, que isso? Que loucura é essa? Como é que essa mulher quer com um negócio desse? Certo? Então, são choques culturais. E os índios, eles passaram por esse choque cultural. Mas o texto fala, e nós já vamos começar a ler o nosso texto, na página 105, o texto fala que os nativos brasileiros, né, os índios, eles não reagiram com violência ao entrar em contato com o colonizador português. Eles tiveram aquele choque, eles viram aquele monte de doido vestido. Aí imagina aí um índio dizendo para o outro, aí aquele doido, tá vestido, olha, e aquela bestada ali, olha, com um vestido bem grandão, arruma de pano ao redor dela. A mulher deve ser doida, né? Por que ela não bota só um cocazinho? Por que ela não usa só uma folhinha? Por que ela tem que andar com essa ruma de pano ao redor dela? O calor desse aqui e uma doida dessa com ruma de pano? Talvez era isso que os índios estavam conversando, né? Quando viram aquele povo tudo de roupa. Mas eles não reagiram, eles não foram agressivos, eles não foram lá e rasgaram a roupa, não. Vem cá, sua bestada, tira essa roupa aqui ninguém veste roupa, não. Eles não fizeram isso, certo? Eles foram educados, eles respeitaram a cultura dos portugueses que estavam chegando, certo? Então, e os relatos históricos falam que os dois foram amistosos, né? Que os portugueses também chegaram e viram aquele monte de gente nua, um monte de gente pelado. Esse povo é doido, olha, tudo pelado, como é que pode? Um monte de povo doido, olha, menino, mulher, homem, tudo sem roupa, são uns abestados mesmo. Então, eles também não reagiram de maneira violenta.
eles respeitaram a cultura um do outro, até por conta da curiosidade, né? Os índios foram ver por que aquelas pessoas tinham aqueles costumes, e os portugueses foram ver por que os índios, os portugueses não, os colonizadores, de maneira geral, foram ver por que os indígenas tinham aquela cultura. Então, eles começaram a estudar um ao outro de maneira pacífica. Só que o português, ele sendo malicioso, ele começou a fazer o quê? Eles começaram a explorar aqueles índios. Eles começaram a enganar aqueles índios e a fazer com que aqueles índios trabalhassem para eles. Olha o que o texto fala. O texto diz assim, no segundo parágrafo: os europeus invadiram a terra dos indígenas e começaram a explorar as principais riquezas naturais que a vista alcançava. Como muita malícia, enganaram os nativos e fizeram-nos trabalhar em troca de presentes, como pedaço de vidro colorido, espelho, pente, machado e facões. Então, os índios viram ali o espelho, não entendiam o que era aquilo ali, não sabiam o que era ali, eles queriam aquilo para eles, e os portugueses disseram assim, faz o seguinte, eu estou precisando de um monte de madeira, traz aquelas madeiras para mim ali que eu te dou um pedaço desse espelho. E aí o índio acabou sendo enganado por ele, o índio na sua inocência foi enganado por ele, então os indígenas estavam trabalhando em troca dessas coisas, em troca de pedaços de vidros coloridos. Pedaços de vidros coloridos. O cara tinha um copo, tinha 10 índios, eu tenho um copo aqui e tem vocês 10. Vocês 10 vão trabalhar para mim, certo? Só que deixa eu fazer um negócio. Aí o cara jogava o copo no chão, o copo se quebrava em vários pedaços, tá aqui, um pedaço para cada um, agora vocês trabalham para mim. Era mais ou menos isso que acontecia. Parece até engraçado, mas era isso que acontecia. Certo? Os índios trabalhavam por pedaços de vidros coloridos, por espelhos, por pentes, certo? A índiazinha penteando lá o cabelo e a portuguesazinha lá penteando o cabelo e a índia olhando, o que é isso aí que ela está passando no cabelo? Por que o cabelo dela fica tão liso depois que ela passa? Né? Aí a portuguesa diz, isso aqui é um pente. Se você arrumar minha casa, se você arrumar o lugar que eu estou morando, você pode ganhar um pente desse, certo? Eu dou um pente desse para você passar no seu cabelo. Eu sei que os dentes vai quebrar tudinho, seu cabelo nunca viu pente, mas é até bom que o dente quebre, porque no outro dia você vai vir aqui atrás de um outro pente e você vai trabalhar de novo para mim me dar um outro pente. Então eles trabalhavam em troca de pente, em troca de coisas desse tipo, certo? Eles eram explorados por conta disso. Mas só que o texto fala que nesse contato inicial aí, nesse período entre um respeitar o outro e os portugueses começaram a explorar os índios ali, começar a enganar os índios explorando, certo? Nesse contato inicial, dezenas de milhares de nativos morreram. Morreram por quê? Porque o índio, ele estava aqui no território, o índio nunca tinha tomado uma vacina. O índio não sabia nem o que era gripe. O índio não sabia o que era sarampo. O índio não sabia o que era tuberculose. Por quê? Porque ninguém nunca contaminou essa tribo, ninguém nunca contaminou essas pessoas, precisaram tomar remédio. Professor, o índio mandou lá, às vezes para um machucado, enquanto estavam trabalhando, plantando uma coisa ou outra, certo? Mas eles nunca tinham entrado em contato com essas doenças virais. Aí os portugueses chegaram, certo? E com os portugueses vieram essas doenças, com os exploradores vieram essas doenças. Aí os índios começaram a ficar doentes. E os índios, eles não tinham os anticorpos necessários para combater essas doenças. É o que está acontecendo com o coronavírus, certo? A população mundial, ela não conhecia essa doença, certo? A população, ela não tem os anticorpos necessários para combater essa doença. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão morrendo. Por quê? Porque o corpo do ser humano não está preparado para combater essa doença. Então, por que fica de quarentena? Por que fica isolado? Porque, na verdade, não existe um remédio, né, para combater o corona. O que existe? As pessoas, elas ficam internadas, elas ficam, às vezes, quando necessidade de um respirador, esperando que o corpo se prepare, que o corpo se adapte, que o corpo comece a lutar contra essa doença. E algumas pessoas conseguem, e o corpo de algumas pessoas consegue vencer esse vírus. Então, o corpo se prepara e vence esse vírus. Porque o nosso corpo, como que é o nosso corpo? Nosso corpo e os anticorpos. Eu sei que a gente está em aula de geografia, mas deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho para a gente entender
como funciona o nosso corpo, porque quando eu penso no nosso corpo, eu fico cada vez mais maravilhado com ele. Seu corpo, vamos pensar você. Entram vírusinhos da gripe no seu corpo. Esse vírus se espalha, certo? São vários inimigos dentro do seu corpo, fazendo você ficar gripado. Aí o que o seu corpo faz? O seu corpo, ele cria um exército, e esse exército vai lutar para exterminar aqueles vírusinhos da gripe. Qual é o nome desse exército? Anticorpos, certo? Anticorpos. Então, esse exército vai lutar contra o vírusinho da gripe. Ah, professor, mas quando eu estou doente, eu tomo remédio para a gripe. Certo, remédio para a gripe ele vai ajudar a enfraquecer o vírus, porque o vírus estando fraco, o exército do vírus estando fraco, o exército do seu corpo vai estar mais forte, vai combater mais rápido aquele exércitozinho. É como se entrasse um exército de, vamos supor aqui, de sarampo. Entra um exército de vírusinhos chamado sarampo. Aí o seu corpo começa a se preparar. Vamos lá, vamos se preparar para a guerra, vamos juntar a quantidade máxima de anticorpos que nós pudermos para combatermos o sarampo. Aí vem uma vacina, aí vem um remédio. O remédio enfraquece, o remédio deixa o exército do sarampo fraco. Aí o seu exército chega lá bem forte e aí destrói o sarampo e vence. Então, é assim que acontece com o coronavírus. O vírus entra no nosso corpo, o nosso corpo cria um exército para combater ele. Só que o nosso corpo ainda não sabe como combater. Aí alguns corpos descobrem e outros não. E os cientistas ainda não sabem o que os corpos que estão vencendo o coronavírus estão fazendo para vencer ele. Então, voltando para os índios eles não tinham anticorpos para enfrentar essas enfermidades. Por conta disso, dezenas de milhares morreram. Não foram milhares, foi dezenas de milhares. Isso quer dizer o quê? Há cerca de 10 milhões. Né? 10 e mais 10 e mais... São dezenas, certo? Dezenas de milhares. 10 mil... milhões não, né? De mil. 10 mil, 20 mil, 30 mil, um número parecido com esse de pessoas morreram só por doenças. Mas não foram apenas as novas doenças que exterminaram centenas de vidas indígenas em terras de Ibirapitanga. Armas de fogo, cachorros, cavalos, eficientes máquinas de guerra, além do álcool, desregrado. Deixa eu só citar aqui. Desagregador social e a inserção de hábitos ocidentais entre os povos indígenas foram fortes aliados para o extermínio e a destruição de muitos índios e da cultura do índio também, certo? Então, muitos índios foram destruídos por doença, muitos índios foram destruídos por animais, muitos índios foram destruídos por máquinas que estavam funcionando por ali, acabaram destruindo os índios, certo? Muitos índios foram destruídos por entorpecentes que os portugueses trouxeram, né? Álcool, essas coisas, destruíram eles, certo? E aí assim eles foram perdendo não só a vida, mas também a cultura, certo? Pelo desagregador social. Começou a se trazer para os índios costume que não era dos índios. E aí uns estranhavam e outros não, e eles brigavam entre si e se matavam por causa disso aí. Tá bom? Aí agora nós vamos para a página 106. Página 106. Tá bom? 106. Diego, quais são as suas dúvidas, Diego? Está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Nenhuma. Então, pronto. Feliz da vida. Vamos passar adiante. Na página 106 diz assim: desse modo, o nativo brasileiro perdeu progressivamente sua cultura, passando a viver como uma caricatura do europeu. Se não se submetesse aos valores cristãos ocidentais, seriam escravizados ou exterminados. Então, os europeus chegaram, os europeus começaram a impor a cultura, os europeus agora já estavam dominando, né? Já passou aquela fase de amiguinho, já passou aquela fase de troca de espelho, agora vocês têm que fazer o que eu quero, vocês vão ter que andar como a gente, vocês vão ter que fazer o que nós quisermos, vocês vão ter que se parecer conosco, porque nós vamos civilizar vocês, nós vamos fazer com que vocês pareçam como gente.
certo? Que vocês pareçam como gente. Então, a primeira coisa, vocês têm que se vestir, vocês têm que andar direito, vocês têm que fazer assim, vocês têm que comer desse jeito, vocês têm que dormir em lugares assim. Então, muitos índios se transformaram em caricaturas. O que é caricatura? É uma figura parecida com a real. Então, muitos índios se transformaram em caricatura dos colonizadores. Eles tinham que parecer, porque se eles não parecessem, certo? Eles seriam escravos ou então eles poderiam ser até exterminados. Então, isso é realidade, isso é real. Portugueses poderiam até matar indígenas que não quisessem parecer com eles. Portugueses queriam até, eles matavam indígenas que não queriam se vestir como eles. Matavam indígenas que não queriam andar como eles, que não queriam fazer as coisas como eles faziam. Assim, se perderam muitos índios. Certo? A comunidade indígena se diminuiu demais nesse período aí. É incontável a quantidade de índios que foram perdidos durante esse processo de colonização. Certo? Aí vem uma grande questão para a gente agora, a questão da terra. Lembra que nós íamos falar um pouco sobre a questão da terra? Nós acabamos de falar sobre a questão do choque cultural e que o choque cultural destruiu demais indígenas. O choque cultural trouxe uma destruição incalculável de indígenas, uma destruição da cultura indígena, uma destruição dos costumes indígenas, dos povos indígenas. Tribos inteiras sumiram por conta desse choque cultural, porque eles foram aculturados, coisa que não deveria ter sido feita, né? Mas eles foram aculturados. Agora a gente vai ver um pouco sobre a questão da terra. E aí o livro traz para a gente como título Terra de Índio ou Terra de Branco. Então, a primeira coisa que ele vai mostrar é a falta de educação e respeito com a terra indígena, como até hoje ainda existe, né? Falta de educação e respeito com a terra indígena. Ele diz assim, ó, observando o número da população nativa atual, temos a compreensão da dominação do homem branco sobre as diversas sociedades indígenas, pois quando aqui chegaram, portugueses encontraram diversas nações indígenas espalhadas ao longo do litoral. Ali eles encontraram Tupi-Guarani, encontraram Gés, Caribe, Aruaque, Tucanos, Charruas, Panos e outras nações que nem estão aqui colocadas. E aí o autor do livro faz uma pergunta, onde que está esse povo? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram um Brasil inteiramente povoado. Inteiramente assim, né? Vamos colocar, não muita gente, mas eles encontraram índio em vários lugares do Brasil. Encontraram índio em todos os lugares. Litoral, centro, sudeste, noroeste, nordeste, norte, sul. Em todos os lugares eles encontraram indígenas. E aí a questão onde está esse povo? Certo? Onde está esse povo? Tá bom? Nossa aula termina 4h35, tá bom? A gente ainda tem aí uns 20 minutos de aula, mas nada impede de você sair. Se não quer, você pode sair a hora que você quiser, tá bom? Então, mas por que eu tenho que entender sobre os índios? Para me acabar com esse preconceito indígena, certo? Mas por que os índios devem a sua história, a história da sua cidade, a história do seu povo, a história da sua família está sendo contado aqui, certo? É o início da história. E tudo isso vai chegar até nós. Qual a história do nome Aracoiaba? Né? Se você não se interessar pela história e a cultura indígena, você não vai saber nem por que a sua cidade se chama Aracoiaba. Bom, então vamos focar um pouquinho mais aqui e vamos continuar na página 107, logo após o gráfico. O gráfico ele mostra aonde está distribuído o restante dos índios. Onde que está o restinho que sobrou dos índios que estavam aqui no Brasil quando os colonizadores chegaram. Não é que sejam eles, né? Os seus descendentes. 54% está no norte, tá bom? 11% está no nordeste, 19% está no centro-oeste, 10% está no sul e 6% estão no sudeste. Eles ainda estão espalhados aí por toda a região, mas de maneira muito pequena, de maneira muito tímida, certo? Muito no cantinho. E o texto abaixo fala assim: milhares de indígenas foram submetidos à aculturação, que eu já falei sobre isso, não vou falar mais, né? Perda da posse das terras para os homens brancos europeus, ao extermínio e à morte. Então, foram aculturados, perderam as suas terras,
foram exterminados pelos povos europeus. Outros fugiram do litoral das terras de seus antepassados do contato com os europeus e hoje possuem apenas 12%, aproximadamente 107 milhões de hectares. Não é que os portugueses tiveram pena dos índios. Não é que os europeus tiveram pena dos índios que aqui estavam e deixaram... você quer saber? A gente já matou índio demais. Quer saber? A gente já escravizou índio demais. Vamos deixar os bichinhos para lá? Vamos deixar os bichinhos no campo aí? Vamos deixar eles do jeitinho deles? Não vamos mais incomodar os índios? Não, não foi isso. Eles fugiram. Os índios que escaparam foram os índios que fugiram. As tribos que escaparam foram as tribos que fugiram. Os povos, né, que escaparam foram os povos que fugiram. Então, muitos fugiram e muitos acabaram escapando, certo? Muitos acabaram escapando. Contudo, como vivem em áreas de riquezas naturais inexploradas, então os que escaparam vivem hoje em cerca de 107 milhões de hectares, certo? Mais ou menos 12%, certo? 107 milhões de hectares. Só que esses lugares que os índios vivem hoje são lugares que ainda não foram explorados pelos homens. Isso quer dizer que são lugares que têm ouro, que ainda não foi achado, lugares que têm pedras preciosas que ainda não foram achadas, porque o homem branco ainda não foi lá e o índio não pega essas coisas. O índio não faz. O índio, quando acha ali uma coisinha ou outra, faz um adornozinho, faz um cordãozinho, mas o índio ele não garimpa, certo? O índio não garimpa. Então, os garimpeiros sabem que ali naquelas terras indígenas tem lugares que ainda não foram povoados. Os garimpeiros, eles sabem que naquele... João Mariano, por que você odeia português, Mariano? Não odeio português, não, cara. Português ninguém odeia, não, mano. Se você odiar... Você não pode odiar português porque você usa o português até para odiar, para escrever que odeia português. Certo? Olha, odeio português se está escrevendo em português. Como que você pode odiar uma coisa que você usa ela até para dizer que odeia ela mesmo? Certo? Então, não pode, meu filho. Não vai odiar português, não, tá? Então, como eu estava falando aqui dos índios, isso aqui só para mostrar que eu estou vendo o chat de vocês, certo? Às vezes saem umas bobagens aqui que não vale nem a pena comentar, não. Mas aí existem algumas coisas aqui que a gente acaba comentando para mostrar que, de fato, eu estou vendo aqui as coisas que vocês estão conversando, e até porque o chat fica gravado mesmo, depois a gente pode olhar as conversas de vocês, como eu estava olhando na semana passada, algumas conversas enquanto eu estava no aula. Tá? Vamos voltar aqui, na sala está terminando, na verdade o assunto está terminando, a gente vai já só conversar um pouco sobre o assunto, porque nós estamos bem pertinho de terminar o nosso assunto, e a gente vai ficar aí com cerca de uns 5 minutos para conversarmos um pouco, trocarmos ideia, tá bom? Então, vamos lá. Professor. Oi. Vai corrigir a nossa atividade? A atividade passada vai ser corrigida junto com essa que eu vou passar hoje, tá bom? Então, na próxima aula, nós teremos correção de 2 atividades. Eu sempre estou fazendo assim, sempre estou deixando 2 atividades para corrigir, que é para nós dedicarmos uma aula para correção. Porque, às vezes, a gente começa a corrigir uma atividade, a gente toma meia aula, e aí, quando nós vamos dar a aula, a gente fica com a aula meio quebrada. Então, eu estou sempre deixando 2 atividades para nós corrigirmos as 2, e aí, assim, a gente fica com um período inteiro de correção. Tá? Então, nós já temos uma atividade no gatilho para corrigir e teremos uma outra. E aí, na nossa próxima aula, nós já sabemos que a aula é apenas correção. Certo? Então, muitos dos índios perderam ali as suas propriedades, perderam as suas terras. Certo? Aí, a questão da página seguinte, que é a página 108, inclusive, já é o nosso último assunto. É bem que eu falei, não vai dar nem 5 minutos esse assunto, não. Nós estamos com 24. A gente vai até os 30, e dos 30 para os 35 nós vamos conversar e vamos trocar ideias aí sobre esse assunto e outros assuntos mais. Então, como garantir a terra? Hoje em dia, o índio precisa passar por um longo processo, a comunidade indígena precisa passar por um longo processo para garantir para eles uma terra que já é deles. Porque os portugueses, os europeus, eles chegaram, eles se apossaram da terra
eles fizeram com que eles exterminaram boa parte da comunidade indígena, trazendo doenças, ou então eles mesmos terminando, sei que uma boa parte morreu por conta da presença deles aqui. Eles tomaram de conta daquilo ali e hoje em dia eles ainda dizem assim, ó, se você quiser um pedacinho da nossa terra, vai ter que ser assim, assim e assim, certo? Então, aconteceu dessa forma no Brasil. O Brasil foi invadido, as terras brasileiras foram tomadas dos índios. Ah, professor, então quer dizer que a gente não deveria ter terra, a terra deveria ser só dos índios? Não, eu não estou defendendo eu não estou levantando uma bandeira de que o Brasil todo tem que ser só dos índios. Não é isso, certo? Mas nós devemos dar a eles o crédito, devemos dar a eles a honra devida, porque isso aqui já era deles, né? Então, vamos para a página 108. A página 108 diz assim, ó, o que eles têm que fazer? Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para que, em um prazo determinado, realize um estudo de identificação da comunidade indígena e da área. Então, um antropólogo vai lá, vai estudar aquela comunidade e vai estudar aquela área e vai levar para a FUNAI um relatório. Esse aí é o primeiro processo para que aquela terra seja garantida ao índio, certo? A terra dele seja garantida para ele. Vai chegar um antropólogo ali. Então, vai fazer o estudo e vai levar os resultados para a FUNAI, certo? Posteriormente, um grupo especializado composto por sociólogos, advogados, historiadores, etnólogos, cartógrafos e ambientalistas utilizam o estudo feito pelo antropólogo para realizar estudos mais aprofundados. Ao mesmo tempo, é realizado um levantamento fundiário para determinar a terra indígena. Então, olha aí, o antropólogo vai lá, ele faz um estudo na terra, ele olha, ele estuda os índios, ele estuda a terra, vamos chamar lá o Zé das Quantas lá. Zé das Quantas, você é antropólogo? É. Então, você vai ter 2 anos. Em 2 anos, você vai entrar naquela comunidade indígena, você vai estudar aqueles índios, você vai estudar aquela terra e você vai trazer para a gente um relatório. Então, você está indo agora em 2000, até 2000, você está indo em 2020 até 2022. 2022 você volta para a gente e você volta trazendo aí esse relatório. Quando esse relatório chega, ele vai para a mão de sociólogo, de advogado, de historiador, de etnólogo, de cartógrafo, de ambientalista. Todo esse povo aí vai fazer uns estudos mais aprofundados ainda, enquanto isso o índio está esperando. Certo? Enquanto o índio está ali esperando. E aí esses estudos são feitos, e aí, depois dos estudos prontos, esses estudos vão para a FUNAI. Junto disso aí, alguém já está fazendo um estudo de campo para ver qual o tamanho do território que aquela comunidade indígena vai precisar. Então, depois de tudo isso, esse estudo vai para a FUNAI. E a FUNAI vai aprovar ou não, certo? Depois de tudo isso, pode ser que o índio ainda fique sem terra. A FUNAI vai aprovar ou não a posse daquela terra para aquela comunidade. Né? Só depois disso que a FUNAI vai aprovar ou não a posse da terra para aquela comunidade, tá? Usando o seu decreto, ela aprova. E terminada essa etapa, os estados, municípios e outros estados têm um prazo de 90 dias após a publicação do relato para se municiar terra, certo? A terra. Ô, Maria, você vai ficar de mal de quem, Maria? Não fica de mal de ninguém, não, meu filho. Certo? Ninguém fica de mal, não. Só fica de bem. Bom? Não corta, não. Não corta o dedo dela aí, não, Maria. Não fica de mal, não. Certo? Tá bom? Walter, você está escrevendo em inglês diante de alguém que sabe ler em inglês, tá bom? My dear. Seguindo. Viu a complicação inicial, certo? É um negócio complicado, um negócio difícil de entender. Mas aí a complicação inicial. O índio, ele está na terra, ele quer um pedaço da terra. Aí vai lá um antropólogo. É um antropólogo que estuda o índio e estuda a terra. É um antropólogo que leva os estudos para um monte de outros especialistas. Esse monte de outros especialistas fazem vários estudos. Esses vários estudos vão para a FUNAI. A FUNAI pega esses vários estudos e em 90 dias decide se vai ou não dar a terra ao índio. Quando ela decide que vai dar a terra ao índio, ela publica isso. Os estados, os municípios ainda têm 90 dias ainda, ele tem mais 3 meses
para olhar aqueles estudos e dizer se vão ou não criar a reserva, se podem ou não criar a reserva. E aí só depois as reservas são criadas. Só depois a reserva indígena é criada. Então, é muito complicado para os índios, hoje em dia, terem a garantia das terras que já são suas, certo? Então, isso aí é todo um processo para que a terra dos índios possam ser garantida. E assim a gente encerra nosso capítulo que fala sobre um pouquinho sobre este povo aí, sobre esses povos, tá bom? Próxima aula nós estaremos corrigindo as nossas atividades e vão ter umas tarefinhas para vocês. Vocês estão animados, né? Vocês estão empolgados, então a nossa tarefinha, ela vai ser da página 109, página 110, pouquinhas questões, 5 questões não é pouco, então vamos fazer um pouquinho mais. Da página 112 até a página 100. Vamos fazer só, não custa nada, né? Só 14, só. Então, vamos lá, vou anotar aqui no chat as atividades para vocês. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Atividades no livro. Páginas. Walter, vocês já fizeram essas atividades? Foi? Professor, para o 7º ano A ela não passou. O Walter está falando que já fizeram. Fizeram até que página, Walter? Quem mais fez? Olha no livro de vocês aí, me dizem aí até que página essas atividades foram feitas. Quem já fez, põe aí no chat até que página a atividade já foi feita, tá bom? Até a 110. 109 e 110? Ah, tá. Alguém fez mais do que a 110? Alguém fez mais que a 110? Ah, bom. A tia Eliane é muito boazinha com vocês. Eu também sou bonzinho com vocês. Certo? Eu vou colocar aqui no chat a atividade de vocês, tá bom? Então, para quem já fez, é bom porque dá uma agilizada, dá uma corrigida, certo? Quem não fez ainda, faz agora. Atividades no livro. Páginas 110. Pronto, só isso, tá bom? Essa aí, a atividade de vocês, um pouquinho coisa, certo? Para vocês fazerem aí e se divertirem aprendendo, tá bom? Tá certo? Pouquinho, sei que é pouquinho, vocês estão reclamando, mas é porque eu não posso passar muita coisa para vocês, certo? Eles ficam reclamando, aí os alunos ficam dizendo, mas é porque os alunos estão reclamando que está passando pouca atividade. Vocês aí, mas é porque eu não posso passar muita coisa para os meninos, que os meninos eles têm outras matérias também, certo? Então, esse pouquinho aí de atividade fica para vocês, tá bom? Temos 1 minuto para nos despedirmos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu falar um negócio para vocês, bem rapidinho. Já falaram para vocês sobre o simulado? Já? Alguém me diz aí, só tem 1 minuto para me dizer, bem rapidinho. Já falaram sobre o simulado e sobre as avaliações, né? Que primeiro vem o simulado, depois as avaliações, não é isso? Então, pronto. Então, estamos tranquilos. Já que vocês já estão sabendo. Estão felizes porque vai começar as avaliações? Então, né? Põe os sorrisozinhos aí. Põe as carinhas felizes aí com as avaliações. Bota as carinhas felizes, pô, com as avaliações.
Aí, todo mundo feliz aí, viu? Riquelme feliz. Riquelme tá chorando de tanta felicidade. Olha o Pablo aí, um monte de carinha feliz, tá vendo? É isso aí, ó. Isso, a Gabriela tá feliz. E a Raíssa feliz também. Tá vendo? Todo mundo feliz com um monte de atividade. A Larissa chorando de felicidade. É isso mesmo. Assim mesmo. É assim mesmo, pô. Eu sei como é. Tá bom? Então, até depois, tá bom? Um abraço. Agora vamos tomar uma água. Depois vamos fazer as atividades, tá bom? Um abraço para você. Deixa eu encerrar aqui a gravação.